Boa noite a todos e a todas, nossos funcionários da casa. Caleb está nos dando assistência aqui hoje, juntamente com a Vanessa, a Deise, a Bárbara, a Carol, a Lene, e eu acho que só, né? Na Rádio Paraíso FM, nosso companheiro de luta, Fábio Costa, sempre está lá nos ajudando. Fica aqui o meu boa noite, Fábio. As nossas vereadoras e os nossos vereadores. Meu boa noite à comunidade autoparaisense e aqueles que estão nos honrando, sintonizados na sessão da Câmara para ouvirem as matérias que estão sendo discutidas e levadas a público através da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Boa noite a todos, muito obrigado. É uma honra poder contar com a audiência de vocês. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, vamos pedir à vereadora Helena que faça a leitura de um texto sacro. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, todos. Alegrem-se e exaltem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Entrando na fase dos expedientes, vamos pedir à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 8 de março de 2022. Ata da 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 8 dias do mês de março do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Excepcionalmente no horário de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas sem a presença de público. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Basto Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, João Vitor Soares, Helena Maria da Conceição Gomes, Renata Novaes de Freitas, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Verificando a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um Salmo 4. Em seguida, passou-se à leitura da ata da sessão ordinária do dia 7 de março. Ao longo das discussões, o vereador Marconei Correia solicitou uma pequena alteração em sua fala na fase da tribuna dos vereadores. Com a ressalva, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: ofício número 071/2022, gabinete, em resposta ao ofício presidente 028/2022, ofício número 078/2022, gabinete, solicitando prorrogação de prazo por período de 15 dias, para as respostas dos requerimentos RF 01/2022 e MC 02/2022. Após a leitura do ofício, o pedido de prorrogação de prazo foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Não havendo mais nenhum documento para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento MC 08/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa, requerendo ao prefeito municipal o envio de cópias de todos os documentos referentes ao processo seletivo simplificado, realizado no ano de 2021. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento HG 02/2022, de iniciativa da vereadora Helena Gomes, solicitando ao prefeito municipal que informe se existe uma listagem de futuros contemplados de projetos de habitação social, bem como informações sobre os critérios para a seleção dos contemplados. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento RF 02/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, requerendo ao prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde que forneça informações acerca do processo de triagem e notificação das vítimas de violência doméstica e crime contra a dignidade sexual no hospital. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento RF 03/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao prefeito municipal que informe se há registro de alguma pesquisa relacionada à detecção de substâncias nocivas na água fornecida no município. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação MC 06/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa, indicando ao prefeito municipal realizar a manutenção das estradas públicas do assentamento Silvio Rodrigues, Lajeado e Fazenda Chiquinha. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação RF 04/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, indicando ao prefeito municipal para proceder com a manutenção das estradas que dão acesso à região conhecida como Pé de Serra. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se a fase dos expedientes de terceiro, e não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se a fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe, passou-se de imediato à tribuna dos vereadores. Momento em que a vereadora Renata Freitas relatou sobre a visita realizada no distrito de São Jorge, com o vereador Marconei Corrêa, onde tiveram a oportunidade de receber diversas demandas inerentes ao distrito, relatando na tribuna algumas dessas demandas que posteriormente serão transformadas em expedientes. Na mesma oportunidade, comentou sobre a visita realizada aos familiares das vítimas do ocorrido no dia 19 de janeiro de 2022, no município de Cavalcante. O vereador Marconei Corrêa iniciou sua fala parabenizando a todas pelo Dia Internacional da Mulher e associou a fala da vereadora Renata Freitas para expor o quão proveitosa foi a visita ao distrito de São Jorge e sobre a interação da população no que diz respeito às demandas daquela região. Informou ainda que, na oportunidade da visita às famílias das vítimas do ocorrido em 19 de janeiro, foram entregues as moções de pêsames em nome da Câmara. O presidente da Casa, o vereador Eliomar Siqueira, usou a palavra para relatar a visita da gerência da área de aeroportos da Goinfra e dos representantes da Escola de Paraquedismo de Anápolis. Oportunidade em que também visitaram alguns pontos da cidade, dentre eles o Hospital Municipal. Na ocasião, relatou ainda a falta de presteza por parte de alguns servidores ali lotados, uma vez que precisou aguardar desnecessariamente por um longo período de tempo até ser atendido. Em contrapartida,
parabenizou o atendimento prestado pela diretora do hospital, doutora Marta, e pelas enfermeiras Bruna e Lara. Ainda em sua fala, consultou os vereadores acerca da abertura das sessões para o público, ficando acordado que a votação se dará na próxima sessão. Não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase da ordem do dia, momento em que iniciou a primeira discussão e votação das seguintes matérias. Projeto de Lei Ordinária, PL 02/2022, o qual institui o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com 2 emendas modificativas, a primeira alterando o artigo 16 para corrigir erro de digitação e a segunda emenda corrigindo a identificação de 2 das seções do capítulo 3. Após as discussões, o parecer da Comissão de Justiça foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emenda. Após a leitura, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria com uma emenda modificativa, dando nova redação ao artigo 6º. Dando continuidade, passou-se à votação do projeto de lei complementar PLC 04/2022, o qual dispõe alterações no Código Tributário do município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 2 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria com 3 emendas, sendo uma emenda aditiva, criando o parágrafo 3º no artigo 218, uma emenda modificativa, alterando a redação do inciso 2, do artigo 218 e uma emenda supressiva, suprimindo o inciso 4º do artigo 218. Após a leitura, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo nenhum documento escrito na ordem do dia e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 9 de março, nas dependências da Câmara e no horário excepcional de 20 horas, tendo como ordem do dia a segunda discussão e votação do PL 002/2022 e PLC 004/2022. Para constar-se, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme vai impressa em 4 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 004, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, pergunto ao plenário se todos concordam com a ata da forma que foi lida ou se existe alguma correção a ser feita. Não havendo nenhuma correção, então todos são favoráveis à aprovação? Ok? Está aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária do dia 8 de março de 2022. Dando sequência às fases do expediente, nós não temos expediente do Executivo Municipal. Expediente, vamos então para os expedientes dos senhores vereadores. Inicialmente, temos o projeto de lei ordinário PL 08/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia da Silva, o qual dispõe sobre criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Alto Paraíso e da outras providências. O vereador Marconei Correia da Silva, no uso das suas atribuições legais e suas prerrogativas regimentais e consoante ao que lhe faculta a lei orgânica, apresenta o seguinte projeto de lei ordinário.
Projeto de Lei 08/2022. Dispõe sobre a criação da Semana... Desculpe, tivemos uma pequena interrupção aqui. O vereador pastor Marlone pediu para se ausentar da sessão devido ao falecimento do seu sogro, o senhor Francisco. Então, está sendo liberado nesse momento o vereador pastor Marlone e rogamos ao nosso Criador que esteja fortalecendo os familiares, né, para que possam, nesse momento difícil, encontrarem força, e só Deus. Vamos reiniciar então a nossa sessão após essa paralisação devido à falta de energia, né? O projeto que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. O prefeito municipal de Alto Paraíso de Goiás faz saber que o plenário da Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser celebrada anualmente na semana que compreender o dia 24 de julho, dia em que foi publicada a Lei nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. Artigo 2º. São objetivos fundamentais da Semana da Agricultura Familiar. 1. Mostrar as vantagens econômicas, ecológicas e sociais do modelo sustentável da agricultura familiar. 2. Ampliar os conhecimentos técnicos dos produtores rurais através de cursos e workshops. 3. Sensibilizar os moradores quanto ao tema e homenagear os agricultores familiares da região. 4. Dar incentivos para que sejam criadas políticas públicas municipais que fortaleçam a agricultura familiar. 5. Estimular e apoiar o crescimento da agricultura familiar, bem como apoiar as opções associativas e cooperativas de produção, gestão e comercialização. 6. Proporcionar alternativas para o agricultor familiar. 7. Estabelecer um local onde os agricultores possam estar discutindo assuntos da região relativos à agricultura familiar, principais problemas, desafios, potencialidades, bem como sua evolução. Artigo 3º. As comemorações referentes à Semana Municipal da Agricultura Familiar, objetivo desta lei, passam a integrar o calendário oficial das datas comemorativas e eventos realizados pelo município de Alto Paraíso de Goiás, quando esse vier a ser instituído. Artigo 4º. A fim de proporcionar as ações e objetivos previstos nessa lei, o município poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos públicos, com organizações de sociedade civil, fundações de direito público ou privado e instituição de ensino. Artigo 5º. As eventuais despesas que venham a ocorrer em decorrência da execução dessa lei poderão ser realizadas por dotação própria, suplementadas se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, via decreto municipal. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Paraíso, assinado Marco Adilson Ringo, prefeito municipal. Sala de sessões, aos 9 dias do mês de março de 2002, vereador Marconei Correia da Silva. Tem uma justificativa aqui. Venho por meio deste, com honra, enviar para a deliberação dessa Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser celebrada anualmente na semana que compreender o dia 24 de julho,
pois nessa data foi publicada a Lei nº 11.326, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, bem como o dia 25 de julho comemora o Dia do Agricultor Familiar. A agricultura familiar consiste no cultivo de terras por pequenos proprietários rurais, caracterizada predominantemente por uma grande diversidade produtiva, dispondo, como mão de obra, principalmente o núcleo familiar, onde a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda familiar, de renda da família. Ademais, o agricultor familiar dispõe de um convívio, harmonia e respeito com a terra, seu ambiente de trabalho e sua moradia. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil existem aproximadamente 4,3 milhões de agricultores familiares, sendo que a agricultura familiar é a responsável por 70% dos alimentos produzidos no país, 87% da produção de mandioca, 70% feijão, 60% leite, 59% suínos, 50% aves, 46% milho, 38% café, 34% arroz, 21% trigo, 30% bovino e 30% bovinos. Em torno de 84,4% de propriedades rurais pertencem à agricultura familiar. Diante do exposto, é importante criar a Semana Municipal da Agricultura Familiar para valorizar e incentivar esses agricultores que possuem uma importância tão significativa na agricultura do município e do nosso país. Incentivar esse modelo produtivo é garantir a segurança alimentar nutricional do município, já que a comercialização desses produtos é feita em sua grande maioria em feiras, mercados e demais estabelecimentos comerciais e habitacionais do próprio município. Expostas as razões determinantes da iniciativa, contamos com o apoio dos nobres pares dessa casa para aprovação do presente projeto. Sem mais por um momento, firmamo-nos com elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Marconei Correia da Silva. Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e também, por que não, à Comissão de Agricultura, né, para dar os seus pareceres. O presidente acha importante, né, porque aqui está... Né? Mas a agricultura familiar, vamos botar a comissão de agricultura também para trabalhar, né, para emitir seu parecer e fazer parte desses documentos. Ainda no expediente dos vereadores, nós temos requerimento MB 04/2022, do vereador... Não, o vereador Marlone, como ele pediu para se retirar da sessão, ele pediu para retirar também os expedientes dele. Então, esse expediente não será colocado em pauta hoje, ok? Temos o ofício RF 01/2020. 2022. Não foi só eu que errei, não, vereadora. Ao mesmo senhor Raul da Silva Pires, gerente local da CNA, Alto Paraíso, Goiás, Alto Paraíso, 9 de março de 2022. Prezado senhor, a par de respeitosamente cumprimentá-lo, vem através do presente expediente solicitar informações acerca dos dados constantes na página da web Mapa da Água, onde é informado que constam na água fornecida em Alto Paraíso de Goiás algumas substâncias nocivas à saúde acima do limite de segurança conforme print em anexo. Ressaltamos que, na referida página, é informado que essas informações são de testes realizados pela empresa de abastecimentos e enviados ao Banco de Dados do Ministério da Saúde, ou CISÁGUA. Sem mais por um momento, nos colocamos à disposição para maiores informações. Assinado, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, aqui constam os anexos a esse ofício, né, que serão encaminhados ao senhor Raul, que é o gerente da CNA em Alto Paraíso, ok? Era o que tínhamos de vereadores. Expediente de terceiros. Temos o ofício circular número 8, Goiânia, 25 de fevereiro de 2022, isso é da SEBRAE, né? A sua excelência, senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, presidente da Câmara Alto Paraíso. Encontro Regional de Lideranças em Desenvolvimento. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, convidamos Vossa Excelência para participar do Encontro Regional Liderança e Desenvolvimento, a ser realizada no CTG, Centro de Edições Gaúchas, Querência, Formosa, endereço Avenida João Wisper Gebrim, número 1482,
bairro Formosinha Formosa, no dia 15/3 de 2022, terça-feira, das 8 às 12 horas. Na ocasião, reuniremos lideranças locais dos municípios da região e do entorno do DF e Nordeste Goiano, do Estado de Goiás, visando estimular a integração por meio de abordagem das potencialidades econômicas comuns aos municípios, provocar análise de oportunidades de projetos intermunicipais e refletir sobre a transformação empreendedora do território a partir da dinamização das vocações e potencialidades comuns aos municípios. Para mais informação e confirmação da presença, favor entrar em contato com o gerente da regional em torno do DF, Kleber Chagas, que pode ser contatado pelo e-mail kleber.chagas@sebraego.com.br. Atenciosamente, Antônio Carlos Souza Lima Neto, diretor superintendente. Aqui é para o dia 8, né? 8... Cadê? Eu li aqui, já não me lembro mais. Terça-feira... Não, no dia 15/3, terça-feira, das 8 às 12 horas. Depois nós poderemos discutir com os vereadores aí se há interesse de participação nesse evento, ok? Bom, informes da presidência. Me avisou agora, antes do início da sessão, por WhatsApp, o vereador Gugu não falou qual a justificativa, só dizendo que não viria a sessão. E tivemos agora há pouco a saída do vereador pastor Marlone devido, infelizmente, ao falecimento do seu sogro, o senhor Francisco. Inclusive, o Caleb, vamos providenciar uma moção. Tá? Se não tivermos nenhuma sessão, eu acredito que todos os vereadores vão querer assinar essa moção, né, para que a gente repasse a família, ok? Tribuna dos vereadores. Eu pergunto aos senhores vereadores se vão querer fazer uso da palavra na tribuna ou se nós já vamos seguir o barco para a ordem do dia. Ninguém quer ouvir falar sobre a tribuna? Então, beleza, vamos seguir o barco. Só quero um comentário de 30 segundos para dizer o seguinte. Hoje nós participamos da reunião com o prefeito Marcos Rinco, né? É um tema extremamente relevante. Primeiro, nós tivemos uma reunião logo de manhã. E nessa reunião de manhã foi exatamente para discutir sobre o percentual de reajuste dos professores, agora, na database dos professores. O valor inicialmente estipulado pelo governo seria 10,16%, né, que seria que ser aplicado em janeiro. Mas o presidente da República resolveu dar um reajuste maior, um reajuste de 33,24%. Hoje, a maioria dos municípios pequenos, considerados de pequeno porte, não tem como bancar esse valor. Tanto que aqui na região do Nordeste Goiano, o único município que eu tenho conhecimento, era o único município que eu tinha conhecimento que estava bancando esses 33%, era Colinas do Sul, porque tem os royalties da Serra da Mesa. Os demais, nenhum outro da usina Serra da Mesa, né? Nenhum outro município. Inclusive em São João da Aliança está sendo feito um estudo para um aumento em torno de 18%. E em Monte Alegre, só os 10,16%. E assim todos os municípios, e acredito eu que mais de 90% dos municípios de pequeno e médio porte do país estão seguindo a mesma linha. Mas assim, a gente tem que ser dito, tem que falar e elogiar quem merece elogio, né? O ICA fez um trabalho excepcional, que é o contador do município, né, pegando todas as vertentes possíveis para ajudar nessa parte contábil a fazer esses cálculos. Tivemos um trabalho excepcional também da doutora Esther, que é a advogada responsável por essa área no município, né, de recursos humanos, também da Procuradoria, do doutor Arthur. Então, tivemos essa reunião hoje com a secretária de Educação, a presidente do Conselho de Educação, e me parece que o presidente do Fundeb também. Um grupo de pessoas nos reunimos hoje para falar sobre esse tema. Não vou precisar agora todos os nomes. E estávamos pensando que iríamos ter uma proposta em torno de, no máximo, até 15%, 16% ou 18%, como está sendo a realidade da maioria dos municípios.
E, inclusive, o que foi defendido pelos advogados seria um reajuste de, no máximo, até 25%. E todos concordaram com isso, todos concordaram, a secretária e todos que estavam ali àquela mesa concordaram que seria um bom reajuste e achávamos, inclusive, que os professores não iam ficar chateados com essa possibilidade. E, para nossa surpresa, o prefeito deu um tapinha na mesa e falou, não, eu quero pagar os 33%. Eu faço questão de pagar os 33,24%. E mesmo que a gente passe a roxo, mesmo que a prefeitura tenha que entrar com mais verba, tenha que ajudar de alguma forma, existem algumas perspectivas futuras para a gente ter mais arrecadação. E pelo carinho que eu tenho pelos professores, eu faço questão de pagar os 33,24%. Então eu estou falando tudo isso porque às vezes quando tem que ser criticado, a gente também critica, a gente cobra, a gente fala, é o nosso papel, né? Mas nesse assunto em especial eu quero deixar aqui estendidos os meus parabéns à postura do prefeito Marcos, à segurança dele naquele momento e também estender os meus parabéns aos professores que de uma forma justa, tá? Que é uma classe que é tão pouco valorizada no país, né? E em Alto Paraíso está conseguindo ter essa valorização e vai ter um reajuste retroativo a 1º de janeiro no valor de 33,24%. Então fica registrado e fica registrado também os nossos agradecimentos ao prefeito Marcos Zinco, ok? É o que eu tinha para informar, porque alguns vereadores não puderam participar da reunião, foi feita agora às 15 horas, né, uma reunião com todos os professores, onde estavam presentes nessa reunião a maioria dos senhores vereadores, e foi comunicado aos professores esses valores de reajuste para eles agora em 2022. Então era isso aí. Vamos então agora para a ordem do dia, e nós temos a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 02/2022, o qual institui o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências. E temos também a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 04/2022, o qual dispõe sobre alterações no Código Tributário do município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências, ok? Vamos colocar em pauta, inicialmente para discussão e votação plenária, o projeto de lei 02/2022. Ontem passou pela primeira apreciação e votação. Como prevê o nosso regimento interno, ontem foi votado os pareceres das comissões, juntamente com as emendas apresentadas. Então, na sessão de hoje, nós teremos a votação do projeto na sua íntegra, incluindo as emendas que foram apresentadas, caso tenha sido apresentada alguma emenda a esse projeto. Eu acredito que esse não teve nenhuma emenda, né? Teve? Teve uma emendazinha na Comissão de Justiça e Redação, Sim. no artigo 16. Sim, então, eu quero deixar bem claro aos senhores, aos ouvintes e aos vereadores, que como preconiza em nosso regimento interno, quando um projeto chega à Câmara Municipal, o presidente tem 3 dias corridos para encaminhá-lo às comissões, para que sejam feitos os referidos pareceres. Tá? Mesmo que se não houver nenhuma sessão ordinária durante esse período de 3 dias em que o projeto chegar à Câmara, o presidente não pode reter esse projeto até a primeira sessão para que ele seja lido em plenário, não. Ele tem que despachar dentro de 3 dias, é o que determina o nosso regimento interno, ok? Então, como esse projeto foi apresentado durante um período em que nós não tivemos sessão 3 dias após a entrega dele nessa casa, nós demos sequência e encaminhamos ele para as comissões. A primeira votação dos projetos, como também preconiza o nosso regimento interno, a primeira votação de todos os projetos, vota-se os pareceres das comissões e as emendas apresentadas. É o que foi feito ontem. Hoje nós votaremos o projeto na sua íntegra, já com as emendas aprovadas ontem. Então, hoje, por obrigação, seria a obrigação da casa, caso o plenário decida, nós podemos ler o projeto na sua íntegra, porque hoje sim, ele vai ser votado, o projeto na sua íntegra. A votação de ontem era apenas dos pareceres, incluindo as suas emendas, ok? Então,
eu vou pedir à nossa vereadora Helena que faça a leitura do projeto de lei para que, posteriormente, os senhores possam entrar em discussão e posterior votação, ok? Projeto de Lei Ordinária número 02/2022, institui o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências. Marcos Adilson Rim, prefeito municipal de Alto Paraíso de Goiás, faço saber que a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Do Fundo Municipal de Educação, seção 1, dos objetivos. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Educação, FME, Fundo Especial de Natureza Contábil da Secretaria Municipal de Educação, instrumento de captação de aplicação de recurso, o qual tem como objetivo criar condições financeiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação e ao desenvolvimento das ações de educação executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal no atendimento de despesa total parcial, como execução de projetos, programas e ações voltada para desenvolvimento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle da educação, investimento na formação continuada de professores e servidores da Secretaria Municipal de Educação, construção, aquisição e locação de imóveis que venham a atender à necessidade da rede municipal de ensino ou unidade administrativa da Secretaria Municipal de Educação, aquisição de materiais didáticos e equipamentos para melhoria do ensino, aquisição de informes para atendimento dos estudantes da rede municipal de ensino. Complementação da merenda escolar sempre que necessário, aquisição de veículos, manutenção e abastecimento dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, aquisição de materiais permanentes, aquisição de materiais para reparos e construção dos espaços físicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, aquisição de produtos perecíveis e não perecíveis para a realização de ações voltadas para desenvolvimento das relações humanas, reuniões administrativas, encontros e formação dos profissionais da educação. Pagamento de vencimentos e gratificações dos profissionais de educação de todo o corpo administrativo da educação. Aquisição, criação e aplicação de novas tecnologias que garantam a eficácia no cumprimento de um ensino de qualidade para docentes e discentes da educação. Serviços terceirizados na elaboração ou execução de reparos, ampliação e projetos nas áreas físicas que pertencem à Secretaria de Educação. Capítulo 2. Dos discursos do Fundo Municipal de Educação. Seção 1. Dos recursos financeiros. Artigo 2º. Constitui receita do Fundo Municipal de Educação. As transferências oriundas no disposto do artigo 212 da Constituição Federal, que exige a aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e referências na manutenção e no desenvolvimento de ensino. As transparências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Recursos oriundos dos governos federais, estaduais e municipais. As receitas recebidas em decorrência da redistribuição da cota estadual do salário educação entre o Estado e o município. Dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do município. Recursos provenientes de convênio firmado pela Secretaria Municipal de Educação com outras entidades. As receitas auferidas por aplicações financeiras dos recursos disponíveis no Fundo Municipal de Educação, contribuições, donativos e legados de pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado destinado à educação, receitas oriundas de bens de capital. Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão obrigatoriamente depositados em banco oficial em conta bancária específica do Fundo Municipal de Educação. Capítulo 3. Da administração do Fundo. Seção 1. Da subordinação do Fundo.
Artigo 3º. O Fundo Municipal de Educação, FME, está vinculado e subordinado à Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. As movimentações financeiras do fundo serão geridas pelo Secretário Municipal de Educação. Seção 2. Das atribuições do gestor do Fundo Municipal de Educação. Artigo 4º. São atribuições do gestor do Fundo Municipal de Educação: gerir o Fundo Municipal de Educação, estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o controle de execução orçamentária e financeira. Acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal de Educação. Manter os controles necessários à execução orçamentária do recurso destinado ao Fundo Municipal de Educação, referente a empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento das receitas. Prestar conta no prazo legal da aplicação dos recursos no Fundo Municipal de Educação. Firmar convênios, contratos e parcerias referente ao recurso gerido pelo Fundo Municipal de Educação. Coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações de serviço realizado com recurso do Fundo Municipal de Educação. Gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recurso do Fundo Municipal de Educação. Seção 3. Do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação. Artigo 5º. Fica definido que a fiscalização do Fundo Municipal de Educação será exercida por seu Conselho Diretor, a qual competirá: opinar sobre as normas operacionais do Fundo, opinar e sugerir critérios e prioridades para a aplicação dos recursos, acompanhar a alocação dos recursos, podendo sugerir aplicação em projetos e programas, guardando a observância à viabilidade econômico-financeira ao Plano Municipal de Educação. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos referente às ações e serviços financeiros pelo Fundo, sem prejuízo do controle interno e externo exercido pelos órgãos competentes. Manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal. Manter arquivo com informações e toda a documentação relativa aos programas e projetos desenvolvidos com recurso do Fundo. Analisar e fazer sugestões sobre a proposta anual de orçamento do Fundo Municipal de Educação e submetê-la ao chefe do Poder Executivo Municipal. Analisar a prestação de contas relativa ao Fundo Municipal de Educação, podendo emitir pareceres quando requisitado. Artigo 6º. O Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação será paritário e composto por representante do governo e representante da sociedade civil, nomeados pelo prefeito para um mandato de 2 anos. O Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação terá a seguinte representação quanto ao governo: um representante do Poder Executivo, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação terá a seguinte representação quanto à sociedade civil: um representante dos diretores das escolas municipais, um representante de pais ou responsáveis de alunos da rede municipal de ensino, um representante de instituições de ensino particulares, filantrópicas, que tenham por objetivo o desenvolvimento do ensino e pesquisa. Parágrafo 3º. Cada representação contará com um representante titular e um suplente, formalmente indicado para compor o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação. Parágrafo 4º. O trabalho prestado pelos membros do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação não será remunerado, sendo considerado de relevante valor social. Artigo 7º. O Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação será dirigido por um presidente eleito entre os conselheiros por voto secreto da maioria absoluta, sendo o segundo colocado o vice-presidente. Parágrafo 1º. O mandato será de 1 ano, sendo permitida a recondução. Uma recondução. Parágrafo 2º. As competências do presidente e vice-presidente serão definidas no regimento interno do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação. Parágrafo 3º. No caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, de forma simultânea, serão convocadas eleições complementares. Parágrafo 4º. O Conselho
contará com um secretário administrativo designado pelo presidente, dentre os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Seção 2. Do orçamento e da contabilidade. Artigo 8º. O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento do governo municipal em observância ao princípio da unidade. Artigo 9º. O orçamento do fundo observará na sua elaboração e execução os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 10. O Fundo Municipal de Educação terá prestação de contas própria, que obedecerá às normas da contabilidade e instruções normativas do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, TCM, ou outro que venha substituir. Parágrafo 1º. A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, estendida como balancete de receita e de despesa do Fundo Municipal de Educação e relação dos pagamentos efetuados com recurso do fundo. Parágrafo 2º. As demonstrações e os relatórios gerados pela contabilidade do Fundo Municipal de Educação passarão a integrar a contabilidade geral do município. Seção 3. Da execução orçamentária e das despesas. Artigo 11. Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão aplicados em programas e projetos de melhoria de qualidade de ensino e aumento do nível de escolaridade da população, democratização da gestão da educação pública, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações necessárias nos estabelecimentos de ensino do município, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamento estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização de atividades e meios necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, aquisição de material didático escolar, uniformes e manutenção de programas, transporte escolar, a amortização do custeio de operações de crédito destinado a atender o disposto nos incisos deste artigo, financiamento total ou parcial de programas na área de ensino desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, projeto municipal de educação ou com ela conveniadas. Terminando. Atendimento de despesas dispersas de caráter urgente e inadiável necessária à execução das ações do serviço de ensino mencionado ao artigo 1º desta lei. Artigo 12. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária. Parágrafo único. Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados critérios adicionais, suplementares e especiais autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 13. Do Fundo Municipal da Educação terá vigência ilimitada. Artigo 14. O secretário municipal de Educação editará os atos necessários do cumprimento das disposições contidas nesta lei. Artigo 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei mediante decreto. Artigo 16. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal número 744/2015 e outras disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Alto Praia de Goiás, aos 7 dias do mês de fevereiro de 2022. Marcos Adilson Rincon, Prefeito Municipal. Bom, colegas vereadores e vereadoras, como foi dito antes de começarmos a ordem do dia, na votação de ontem foram lidos e votados pareceres das comissões e tivemos 3 emendas apresentadas e aprovadas na comissão de ontem, na votação de ontem. Primeiro foi a emenda modificativa que altera o artigo 16 para corrigir erro de digitação na referente lei municipal, de número 744, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado a lei municipal número 744/2005 e outras disposições em contrário. Foi a primeira emenda aprovada. Segunda, emenda modificativa, corrige a identificação de 2 das seções do capítulo 3 do projeto de lei,
de modo a corrigir erro de numeração, passando a vigorar com a seguinte redação. Seção 4 do orçamento e da contabilidade e seção 5 da execução orçamentária e das despesas. Então, essas emendas foram aprovadas na sessão de ontem. Então, a vereadora Helena leu o projeto na sua íntegra e esse projeto será alterado devido a serem acrescentadas as emendas aprovadas ontem. Então, está em discussão e votação o projeto agora na sua íntegra com as modificações das emendas ontem aprovadas. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, esse é o momento. Vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu só quero mencionar a importância desse fundo mediante ali a nossa reunião de hoje com os professores, né? Porque isso aqui vai ajudar muito, porque tendo esse fundo, poderá ser arrecadados outros fundos, né, para estar ajudando, e será de muito valia mediante o que está acontecendo hoje com os professores ali naquele lugar. E então, muito importante, já tinha sido pedido aqui, a vereadora tinha feito indicação sobre os fundos, e eu considero esse fundo de educação um dos mais importantes aqui do município. Mais algum vereador quer fazer algum comentário sobre o referido projeto? Vamos para a votação, então. A segunda votação do projeto de lei número 02, né, /2022. Agora o projeto já na sua íntegra com as emendas devidamente aprovadas. Eu pergunto como vota a vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor, presidente. Vereador João Vitor. A favor, presidente. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Lembrando que nós temos hoje a ausência do vereador Gugu e do vereador Pastor Marlone. Ok? Passaremos agora... Antes, propriamente, de colocarmos em pauta o segundo projeto, eu gostaria de fazer um comentário, até devido a tantos ataques, tantas situações desagradáveis que nós ouvimos nos últimos dias, de ontem para hoje, né? Eu gostaria só de dizer que o PL 04, que é esse projeto que irá entrar em pauta agora, que dispõe sobre alteração no Código Tributário do município de Alto Paraíso e da outras providências, ele foi autuado aqui na casa no dia 14/2 e distribuído no dia 15, isso, ou seja, dentro do prazo regimental. O que diz o nosso regimento interno? Que o projeto, a partir do momento em que ele é protocolado na Secretaria da Câmara, o presidente da casa tem 3 dias corridos para colocar ele à disposição das comissões. Então, nós fizemos isso dentro do prazo hábil. Isso consta no artigo 86, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Nós não tínhamos nenhuma sessão nesse período de 3 dias corridos. A sessão mais próxima que nós tivemos foi a sessão do dia 21, que foi segunda-feira. E na sessão do dia 21, que foi na segunda-feira, esse projeto não foi lido em plenário, porque ele já não estava em poder da casa, ele estava com a nossa assessoria jurídica para a emissão dos pareceres, porque todo o projeto que chega a essa casa é encaminhado à assessoria jurídica para que seja detectado algum erro, legalidade, enfim, para que nós possamos trabalhar com uma certa segurança. Então, esse projeto não estava na casa na sessão de segunda-feira, estava nas mãos da nossa assessora jurídica. Terça-feira tivemos sessão novamente, mas na sessão de terça-feira
Eu não estava na Câmara, então não posso nem afirmar se esse projeto estava aqui ou não, que na sessão de terça-feira nós estávamos em Goiânia, eu juntamente com a vereadora Rene, para uma reunião junto com a SEMAD, junto à Secretaria de Meio Ambiente. E quem presidiu a sessão foi o meu colega, o vice-presidente João Vitor. Então, motivo pelo qual esse projeto não foi lido nas sessões anteriores. Não pode ser questionado que não houve divulgação, até porque a ementa do projeto foi colocada nas redes sociais da Câmara, sim, tanto no Instagram quanto no Facebook. Qualquer pessoa, qualquer munícipe, qualquer cidadão de Alto Paraíso ou do mundo pode entrar no Instagram da Câmara ou no Facebook da Câmara e puxar o print e vai ver que realmente foi divulgado, sim, nas redes sociais da Câmara. Além do mais, todo projeto que entra nessa casa, ele é de domínio público. Então, a partir do momento em que chega essa casa, está no Instagram da Câmara ou no Facebook da Câmara, qualquer munícipe, qualquer cidadão pode vir aqui e solicitar uma cópia da matéria. Então não houve nada feito às escusas ou escondido, como tentaram colocar. Também gostaria de colocar para os senhores que na nossa primeira discussão e votação dos projetos, são colocados em pauta, como preconiza o nosso regimento interno, no seu artigo 211, no parágrafo 2º, a primeira votação será das emendas e pareceres, e a segunda e terceira serão todo o projeto, salvo requerimento de destaque aprovado pelo plenário. Ou seja, a primeira discussão da matéria tem por obrigação que ser lido a ementa do projeto, não o projeto como um todo. A lei não diz isso. Tem que ser lida a ementa do projeto e os pareceres, e colocado em discussão da casa os pareceres com as emendas contidas nesses pareceres. Nós fizemos exatamente aquilo que determina o nosso regimento interno. Foi colocado em discussão e votação, foi lido os pareceres e foi lido todas as emendas contidas nos pareceres devidamente aprovadas. A partir da segunda votação, aí sim, tem que ser colocado o projeto na sua íntegra, inclusive com as emendas, caso tenha sido aprovada alguma emenda na primeira apreciação. Então, esse é o rito que funciona a Casa Legislativa. É claro que a gente sempre costuma ler o projeto assim que ele chega, desde que haja uma sessão logo dentro do período ou na primeira sessão subsequente. Infelizmente, com esses projetos, não com esse, mas com esses projetos, não aconteceu, não para a Câmara querer trabalhar na obscuridade, muito pelo contrário, simplesmente porque na segunda-feira eu estava aqui, conduzi a sessão e o projeto estava na mão da nossa assessoria jurídica, motivo pelo qual ele não estava na casa e não tivemos a oportunidade de ler o mesmo. Tá certo? O que mais que eu gostaria de falar sobre isso? Ou seja, nós, de certa forma, cumprimos, de certa forma não, com certeza, cumprimos aquilo que determina o nosso processo legislativo, não burlando em nada o que realmente deve ser feito. Lembrando ainda que a taxa de resíduo sólido foi aprovado no Código Tributário de 2019, não foi agora, esse projeto é apenas um tipo de regulamentação. E em 2019, eu não vou citar o nome de nenhum cidadão que ficou nos criticando e falando muitas coisas na rede social de ontem para hoje, porque o cidadão quer que eu realmente cite o nome dele e dê palanque para ele, e eu já disse que eu não vou fazer isso, ele não terá o prazer de ter palanque aqui na minha presidência. Se ele quiser ter palanque, ele vai para a urna e ganha a eleição como vereador novamente, porque senão ele não terá palanque, e eu não vou citar o nome dele. Tá? Eu até entendo que deve ser muito difícil concorrer a uma eleição, a um cargo eletivo, e não conseguir vencer. Mas muitos que concorrem a um cargo eletivo e não conseguem a vitória, continuam de trabalho de cabeça erguida e torcendo pelo bem da comunidade. E esses estão de parabéns. E tem aqueles que eu não sei qual o nome correto, porque eu não sou especialista e nem quero ser nessa área, que eu não sei se é uma síndrome ou o que é também. Tem aqueles que não conseguem se desgrudar ou se distanciar do cargo que perdeu.
E também eu não vou entrar no mérito dessa questão, que não cabe a mim, como eu disse, eu não sou especialista nessa área, tá certo? Então, assim, o que eu quero dizer é que tudo nos projetos foram devidamente respeitados, os prazos, tudo dentro da lei, as comissões fizeram um trabalho excepcional, tá? Ontem o vereador André, como relator da comissão, fez uma explanação com muita clareza, mostrando todos os objetivos, qual o objetivo final desse projeto. Inclusive foi parabenizado por todos os vereadores aqui presentes, e eu quero lembrar que realmente com justiça, viu, vereador André? E, enfim, o importante é a gente estar consciente do nosso dever cumprido, né? E com a nossa consciência tranquila para com o povo de Alto Paraíso e para com Deus, para que a gente possa, ao término de cada sessão, chegar em nossa casa, junto à nossa família, colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter o nosso merecido descanso. Então, eram as minhas palavras, não estou aqui para atacar ninguém, muito pelo contrário, apenas para fazer alguns esclarecimentos, porque pessoas que não tiveram, não quiseram, na realidade, né, se inteirarem na verdade dos fatos, porque não quiseram procurar a Câmara, não quiseram procurar, acho que nenhum vereador para discutir esse tema, e fizeram questão de usar as redes sociais, porque é muito fácil você se esconder por trás de um instrumento como uma rede social e falar tudo aquilo que quer sem estar na presença da pessoa que está sendo ali atacada, né? Então, eram só minhas palavras. Eu vou colocar em pauta agora, para a sua segunda apreciação e votação, o projeto... Cadê? O PCL 04, que é o projeto de lei complementar 004/2022, de iniciativa do Executivo, o qual dispõe sobre alterações no Código Tributário do município de Alto Paraíso e da outras providências. Lembrando que na sessão de ontem foi lido a ementa do projeto, como determina o regimento, e foi lido também os pareceres e as emendas apresentadas, e foram todas aprovadas. E hoje será votado o projeto na sua íntegra, ou seja, todo o projeto. Tá ok? Então, eu pergunto se tem algum vereador que quer fazer algum comentário, ou se posso dar sequência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Primeiramente, boa noite aos senhores e às senhoras, a todos os ouvintes da Rádio Paraíso FM, servidores aqui presentes na casa. Senhor presidente, eu acredito que todos os senhores e as senhoras foram bastante questionados no dia de hoje com relação a esse projeto PLC 04/2022, que versa sobre a taxa de coleta de resíduos sólidos. E com base, senhor presidente, do nosso regimento, no artigo 199, eu quero fazer aqui um pedido de adiamento e prefixar um prazo até na próxima segunda-feira para que esse projeto entre em pauta aqui nessa casa, conforme determina o nosso regimento interno. E com isso já quero solicitar ao nosso secretário que faça esse requerimento para a gente poder dar andamento. Bom, o artigo 199, sempre que um vereador julgar conveniente o adiamento da discussão de qualquer preposição, poderá requerê-lo por escrito, sendo submetido a plenário. Então vamos adiar a sessão por alguns minutos enquanto o nosso secretário executivo, o senhor Caleb, confecciona esse requerimento, para que então a gente possa colocá-lo em discussão e votação para saber se os senhores vereadores aprovam o adiamento até segunda-feira. Ok?
receber aqui da nossa secretaria o requerimento AL 03/2022, adiamento de discussão. Mesmo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso, Goiás. Senhor presidente, o vereador que subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, em especial no que vai disposto no artigo 199 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e depois de se ouvir o plenário dessa Casa, requer o adiamento da segunda discussão do PLC 004/2022, o qual dispõe sobre alterações no Código Tributário do município de Alto Paraíso e da outras providências, por um prazo pré-fixado de 5 dias contados desta data. Sala de Sessões, 9 de março de 2022, assinado o vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Bom, o requerimento de adiamento proposto pelo vereador André Luiz está aberto à discussão do plenário para posterior votação. Senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu só acho interessante, senhor presidente, que o outro projeto também, 002, também foi na mesma data. Então, mas está pedindo o adiamento só desse 04? Bom, eu concordo com o adiamento, até porque, né, se é para melhor esclarecimento, que seja. Mais algum vereador gostaria de comentar o pedido de adiamento proposto pelo vereador André? Vereador Marconei com a palavra. Bom, esse adiamento ele é prudente por todas essas questões, né, que têm sido levantadas, mas quanto à legalidade do projeto, a gente está seguro de que é um projeto legal por conta da lei federal, né, que obriga, ninguém quer criar mais uma taxa. Essa é uma obrigação legal que o município está sendo proposto aí. Então, também sou a favor desse adiamento. Só gostaria de conferir, se for possível, presidente, se no regimento está constando se pode fazer um prazo, estabelecer um prazo menor do que a próxima sessão ordinária. Porque acabou de chegar uma mensagem aqui questionando isso também. O vereador, inicialmente, se o plenário concordar, se for aprovado esse requerimento, nós vamos fazer um estudo quanto à validade, ok? Se não tiver, se o nosso regimento não prevê algo relacionado a isso, a gente coloca na próxima sessão ordinária. Mas eu não posso adiantar, porque eu não estou com o regimento em mãos agora, mas eu vou avaliar com calma, pedir à nossa secretaria que faça essa avaliação, e caso possa, fica pré-agendado para segunda-feira, como foi pedido no requerimento. Se tiver alguma coisa contrária, a gente avisa aos senhores vereadores, nós temos o grupo de WhatsApp, temos como ter contato, a gente avisa a data de votação e também colocaremos nas redes sociais da Câmara, como a gente sempre faz, todos os documentos que chegam a essa casa, seja requerimento, projeto, a gente está sempre colocando no nosso Facebook, no Instagram da Câmara, e para qualquer pessoa que queira ter conhecimento, tá certo? Vereador João Vitor. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Helena, vereadora Rene, os demais vereadores, todos os funcionários da casa. Bom, presidente, eu voto a favor do adiamento também do projeto PL4. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre o assunto? Não? Então vamos à votação do requerimento do colega André, inicialmente com a data pré-estabelecida, né, de 5 dias. E a gente vai estudar se tem algo contrário a isso no nosso regimento, ok? Como vota o vereador João Vitor? A favor, presidente. Vereador Janot? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, lembrando da ausência do vereador Gugu e do vereador Pastor Marlone. Ok? Bom, como último assunto do dia, eu falei que queria colocar em pauta a questão de abrir a Câmara, e nós iríamos votar na sessão de hoje. Tá certo?
Se for autorizado pelos senhores vereadores, será para o próximo mês, viu? Não será nas próximas sessões agora, não. Para iniciar nas primeiras sessões do mês de abril, ok? Para a gente terminar esse mês avaliando com calma, mas se for aprovado, se a maioria dos senhores concordarem com a abertura, lembrando ainda também que essa abertura será de uma forma bem estudada e bem avaliada ainda com relação ao risco da pandemia. Então, nós colocaremos as cadeiras com distanciamento, nós iremos cobrar enquanto estiver previsto no decreto municipal, a utilização de máscara, enfim, todos os requisitos para que as pessoas venham participar. E também, se for aprovado, nós abriremos a tribuna livre para a comunidade. Lembrando também que essa tribuna tem regras, né, e as regras continuarão sendo obedecidas, que a pessoa tem que se inscrever com certa antecedência, que a pessoa pode usar a tribuna durante 10 minutos, sem interrupção, só uma pessoa pode falar, não pode ter várias pessoas falando sobre o mesmo tema na tribuna, podem outras pessoas virem como acompanhante, mas apenas um responsável pode falar, e após os 10 minutos, será aberta a palavra, e se algum vereador quiser fazer algum questionamento, terão mais 10 minutos para os vereadores fazerem seus questionamentos e a pessoa que estiver na tribuna responder a esses questionamentos, ok? Então essas são as regras básicas da tribuna livre. Então eu vou abrir agora para os vereadores comentarem sobre isso e posteriormente nós faremos uma votação para saber se a maioria concorda com a abertura da Câmara, das portas da Câmara, a partir das primeiras sessões de abril, né, para a participação popular, ok? Algum vereador quer comentar sobre esse tema? Vereador Janot? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, funcionários da casa. Então, eu acho que nessa votação também, acho que não tinha que ter hoje não, presidente. Eu acho que tinha que ter esperar estar com o pastor Marlone, a gente ter a opinião de todos os outros vereadores e seguir jogar isso para frente também. Eu acho que não tem que ter pressa também de ter visita ainda não. Até porque a visita a gente já sabe quem vai ser mesmo, então eu acho que não é momento de ter esse desespero todo também, não. Acho que a gente pode jogar isso mais para frente. Não vejo essa necessidade toda, até porque a Omicron ainda está aqui, rondando, a gente está vendo pessoas próximas da gente ainda acontecendo algumas coisas, então vamos segurar vamos segurar mais um pouco. Eu não vejo essa necessidade toda ainda de reabrir isso agora, não. Bom, colega Janot, como eu disse, essas sessões serão, se caso seja aprovado, será para as primeiras sessões de abril. Então nós teremos sessão ainda em março, né? Vocês querem deixar para a presença do vereador pastor Marlone e Gugu e a gente votar isso então na próxima sessão de março? Porque de qualquer forma só vai começar a receber as pessoas nas primeiras de abril. Então nós já temos 2 sessões agora, depois do dia 20 de março. Vocês querem deixar para votar, então, depois do dia 20 de março? Pode ser? Concorda, meu filho? O vereador Helena concorda? Andrezinho concorda, então? Pode ser, Marconei? Então, o pedido do vereador Janot será atendido até para respeitar a presença do vereador Marlone e do vereador Gugu para a votação ser mais completa, ok? Bom, era o que tínhamos para a sessão de hoje, tá? Como teremos uma sessão extraordinária logo na sequência, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra sessão, não, a extraordinária não, agora a ordinária, que vai ser dia? Presidente, vai ser no dia 21 de março, né? Então a próxima sessão ordinária será dia 21 de março. E após o encerramento agora, então, imediatamente eu vou declarar aberta a sessão extraordinária para a segunda votação do projeto, para a terceira votação do PL número 2/2022. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a sessão extraordinária para, de uma forma específica, votarmos o projeto de lei número 2. Lembrando que ontem tinha sido anunciado para essa sessão 2 projetos, o número 2 e o número 4. Como houve um requerimento do vereador Andrezinho, solicitando o adiamento da votação do projeto de lei número 04, e foi aprovado pelo plenário, então está retirado dessa sessão extraordinária o projeto de lei 04, ficando nessa pauta para hoje apenas o projeto de lei número 02.
Eu acho que dispensa leitura, porque nós acabamos de ler o projeto na íntegra e as emendas apresentadas também, foi aprovado agora há alguns minutos. Então eu pergunto aos senhores vereadores, algum vereador gostaria de fazer algum comentário sobre o projeto de lei número 02/2022? Não havendo nenhum vereador disposto a comentar sobre o projeto, que é o projeto do Fundo de Educação, não é isso? Isso. Vamos para a terceira e última votação do mesmo. Pergunto ao vereador Genor como vota. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador João Vitor. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Então está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, lembrando que não contamos com a presença do vereador Marlone e do vereador Gugu. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 02/2022. Lembrando que essa é a terceira e última apreciação e votação. Era o que tínhamos para essa extraordinária. Como todos sabem, a extraordinária é específica, não podemos tratar nenhum outro tema, a não ser aquilo que já está na pauta. Eu quero agradecer mais uma vez a colaboração das nossas colegas, e o nosso colega Caleb aqui pela ajuda, do Fábio lá na Rádio Paraíso, dos nossos vereadores, que sempre estão aqui apostos para trabalhar em nome da comunidade, e agradecer aos nossos ouvintes, que Deus abençoe a cada um daqueles que tiraram alguns momentos para acompanhar o trabalho do Poder Legislativo de Alto Paraíso. Pedir a Deus que nesse momento esteja fortalecendo as pessoas familiares do sogro do pastor Marlone, né, que veio a óbito agora à noite, motivo pelo qual ele deixou a sessão. E pedir a esse mesmo Deus, esse mesmo Criador, que esteja nos levando em paz para os nossos lares e que esteja abençoando a nossa noite. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão.